Pronto. Consegue fazer isso aí tudo, né? Bom, pessoal, bom dia. Na nossa aula passada, a gente começou a estudar nosso caderno 2. Nós vamos continuar estudando o caderno 2, mas agora no capítulo 2, que ele vai falar o seguinte, ele vai falar sobre as relações entre os seres vivos. Na natureza, os seres vivos interagem de diversas formas. Como essa interação? Seja uma interação de abrigo, de proteção, de reprodução ou até mesmo de alimentação. Essas interações são chamadas de relações ecológicas, que é o tema do nosso capítulo. E a área que vai estudar essas relações é a ecologia. Bem, ecologia ela significa estudo de casa. Logia vem do latim, que significa estudos. E eco significa casa. Mas essa casa não é como nós pensamos, a nossa casa onde a gente mora, por exemplo. Essa casa está relacionada ao meio ambiente, então a ecologia seria o estudo do meio ambiente. Dentro desse meio ambiente, nós vamos estudar ecossistemas, que são um grupo de ambientes distintos. Por exemplo, a gente tem o ecossistema marinho, o ecossistema terrestre. E cada um deles vão ter características diferentes uma da outra. Por exemplo, os seres marinhos, eles precisam de adaptações para viver naquele ecossistema, que são nadadeiras, respirar debaixo de água. O ecossistema terrestre, os seres vivos vão ter que respirar fora da água e ter adaptações locomotoras, que são os pés ou patas. Dentro do nosso ecossistema, nós vamos estudar dois fatores, que são os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores bióticos são aqueles fatores que estão relacionados à vida, aos seres, que no caso inclui as plantas, os animais e as suas relações entre si. Disposição de alimento também entra porque engloba as plantas. E os fatores abióticos já envolvem calor, temperatura, que são fatores que vão influenciar na diversidade de vida daquele ecossistema. Um exemplo, nos mares que são mais próximos às regiões tropicais, que são mares, oceanos tropicais, ele possui uma diversidade maior de seres vivos, diferente daquelas regiões dos oceanos mais próximos aos polos. Ou seja, o que alterou nessas duas situações? A temperatura. Nós mesmos percebemos que nos dias mais quentes nós sofremos bastante com essa temperatura. Um outro exemplo é as florestas possuem uma quantidade maior de seres vivos em relação às regiões dos polos e dos desertos. O que influenciou? Novamente, a temperatura influencia bastante. Continuando no assunto sobre ecologia, a ecologia vai estudar os ecossistemas, mas dentro desses ecossistemas vai estudar também o habitat. Habitat é como se fosse o endereço daquele animal. Quando eu falo onça pintada ou bicho preguiça, qual é o habitat? O endereço que lembra vocês? Espero que tenham pensado na floresta. Bom, a floresta é o habitat natural desses seres. Se você pensou em um zoológico, um zoobotânico, é um habitat artificial. Não é o ambiente natural desses seres, onde eles são naturalmente encontrados. Além do habitat, que seria como se fosse o endereço, nós também, cada ser vivo vai ter uma função dentro daquele habitat, dentro daquele ecossistema. Essa função ela é chamada de nicho ecológico. Ou seja, a função que aquele ser vivo desempenha dentro daquele ser. É por isso que a gente fala, quando um ser vivo ele entra em extinção, ele acaba impactando todo o seu ecossistema, porque aquela função deixa de ser executada. Por exemplo, um leão. Qual a função do leão dentro do seu habitat? O leão é uma espécie de caçador. Ou seja, ele vai caçar outros seres. Se o leão desaparecer daquele habitat, vai aumentar uma quantidade de presas, porque aquela função não está sendo mais executada. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau.